Bom saber que nós somos chamados para o céu, somos chamados para viver junto de Deus na glória dos seus anjos e dos seus santos. Enquanto isso, aqui no mundo, nós somos chamados a viver em família. Ontem, eu e o padre José Augusto tentamos colocar para vocês como a família é realmente o lugar da nossa conversão. Como a diferença entre homem e mulher nos guia para sair do nosso egoísmo, para que nós possamos realmente viver, já aqui na terra, um pouco deste amor que Deus tem preparado para nós no céu. Um amor que significa desapego de nós mesmos. Nós estarmos sempre olhando para o outro. A família é assim. A família, quando a gente tenta olhar só para a gente mesmo, as próprias diferenças, o próprio contexto familiar faz com que a gente saia da gente e pense no outro. É um caminho de conversão. Mas eu gostaria de hoje tratar de um assunto que é a continuidade disto. Muitas vezes nós queremos ser família, mas queremos ser família da forma errada, porque esperamos que aqui na terra a gente consiga viver o paraíso, e isso termina transformando a nossa família num verdadeiro inferno. Isto eu já acenava na palestra de ontem. A família não é o paraíso. E muitos casais terminam se separando por isso. Ele se casa pensando que ela vai ser o paraíso. Ela se casa pensando que ele vai ser o paraíso. Mas nós não somos o paraíso uns para os outros. Uma das coisas que eu recordava ontem é que o marido e a mulher precisam se perdoar mutuamente, se perdoar de um não conseguir ser Deus para o outro, não conseguir saciar toda a ansiedade, todo o vazio que existe dentro de nós e que espera o céu. Infelizmente, já há alguns séculos, no Ocidente, nós enxergamos o matrimônio, mais do que o matrimônio, o relacionamento entre o homem e a mulher de uma forma inadequada. Desde o final da Idade Média, que a literatura, os poetas escrevem músicas, cantos, poesias, cantando, louvando as mulheres, como se as mulheres fossem deusas, fossem nossas estrelas guias. Você é tudo para mim. Já essa é uma tendência desde o final da Idade Média, quando os trovadores, no final da Idade Média, começavam a falar deste amor, o amor cortês, o amor da corte, onde se juntou esse mito, o mito da bela, que está lá na torre e precisa ser salva, e o cavaleiro que vem para salvá-la. E então os homens começaram a pensar nas mulheres como se fossem suas estrelas guias, suas deusas. E as mulheres começaram a pensar nos homens como se fossem seus salvadores, seus príncipes encantados, que vêm montados num cavalo branco. E então, quando os dois se encontram, os dois são felizes para sempre. É claro que eu dizendo as coisas assim, você vê com muita facilidade que isso não é verdade, que isso é uma ilusão. Uma mocinha hoje em dia que pretendesse casar e esperasse que viesse o príncipe no cavalo branco, qualquer um facilmente diria: minha filha, você está iludida. Mas
as ilusões elas mudam de tempos em tempo, mudam a cara, mas continuam substancialmente as mesmas. Qual é a felicidade que nós esperamos? Esperamos que a felicidade do casal, um para o outro, nos preencha, nos sacie e crie o paraíso aqui na terra. Pois bem, uma notícia: não vai acontecer. Não vai acontecer paraíso aqui na terra. A família não pode ser o paraíso aqui na terra. E eu gostaria então de, nesta palestra, fazer algumas reflexões baseadas na última encíclica do Papa Bento XVI, Spe Salvi, Salvos pela Esperança, onde o Papa nos fala da esperança cristã. Vejam, o Papa lança uma encíclica sobre a esperança cristã, e isso já nos diz claramente que existe uma esperança que não é cristã. A esperança cristã é uma virtude. A esperança que não é cristã não é uma virtude, ela é simplesmente um estado de humor. Ela é simplesmente uma tendência. Quando você, por exemplo, espera que neste mundo haja um paraíso, você diz: eu tenho esperança de que eu vou ganhar na Mega Sena, eu tenho esperança de que eu vou me casar com a mulher mais bonita do planeta, ou com o homem mais bonito e compreensivo do planeta. Quando eu tenho esperança de que aqui no mundo, aí sim vai acontecer a felicidade, muito bem, isso não é virtude, isso é só ilusão. Não é virtude nenhuma. Por quê? Porque não há nenhum fundamento para essa sua esperança. Qual é o fundamento que vai dar tudo certo? Que fundamento nós temos para achar que esta vida vai terminar bem, que vai terminar tudo certo? Não temos fundamento nenhum, porque se nós formos realistas, se a gente cair na real, como se costuma dizer, nós iremos ver que a vida vai terminar muito mal. Humanamente falando, vai terminar mal, porque vai terminar com a morte, e a morte não é bonita para ninguém. A morte pode ser muito bela espiritualmente, mas materialmente falando, a morte é sempre alguma coisa de ruim. Do que é que fulano morreu? Ah, morreu cheio de saúde. Isso não existe. Ninguém morre cheio de saúde. A gente sempre morre de alguma coisa. A gente sempre morre de uma doença, de um desastre, de algum problema, um crime. Algo de terrível acontece e a gente morre. Então, humanamente falando, materialmente falando, materialisticamente olhando para este mundo, nós não temos nenhum fundamento neste mundo para esperar que as coisas terminem bem. Nenhum fundamento. Pense bem, tudo aquilo que nós vemos, e é interessante porque a nossa sociedade, a sociedade na qual nós vivemos é uma sociedade das coisas palpáveis. É uma sociedade que crê nas pesquisas científicas, pesquisas feitas em laboratório, pesquisas empíricas, tudo aquilo que dá para medir no laboratório, tudo aquilo que dá para sentir, pesar, mensurar, a gente acredita. Ah, sim, porque nós temos muita fé nas coisas palpáveis. Mas vejam, meus irmãos, as coisas palpáveis, todas elas passam. Tudo passará. A estrutura metálica deste rincão vai passar. Um dia enferruja e acaba. Até o concreto dura um tempinho a mais, mas ele passa. Tudo o que nós vemos vai passar. Os nossos corpos irão passar um dia. O passar dos tempos está impresso em nós, principalmente nós que já vamos caminhando, né, na idade. Os jovenzinhos, a gente não nota tanto o passar do tempo. A gente nota o passar do tempo neles numa espécie de crescimento. A gente, puxa, como você está grande, né? Faz tempo que eu não te vejo. Mas os mais velhos, a gente vai vendo que o tempo vai passando. Quando há 10 anos atrás, o Padre Paulo começou
a vir aqui na Canção Nova fazer palestras, em 1997, o Padre Paulo veio aqui há muitos cabelos atrás, né? Se você olhar para as palestras de 10 anos atrás, você nem reconhece. Quem é esse padre cabeludo aí? É o Padre Paulo. Que? Padre Paulo cabeludo? Pois é. O tempo passa. Nós passamos. Tudo vai passar. Então não existe nenhum fundamento empírico, nenhum fundamento concreto, palpável, real, para animar a nossa esperança. Não, vai dar tudo certo, nós vamos criar uma sociedade justa, nós vamos criar uma sociedade perfeita, vai ser o paraíso aqui na terra. De que jeito, meu nego? As pessoas quando nascem com o pecado original. De que jeito que você vai criar esse paraíso aqui na terra? As pessoas vão continuar nascendo e vão continuar nascendo com a tendência para pecar. Essa tendência existe em todos nós, chama-se pecado original. E de que jeito você acha que vai criar o paraíso aqui na terra? Vejam, esse tipo de esperança fundamentado somente na força humana não é virtude, é somente um otimismo, uma ilusão, é Alice no País das Maravilhas, Poliana, eu sou feliz, né? Poliana é assim. Então, esse tipo de esperança não existe, é simplesmente um otimismo. Mas a esperança cristã, ela é fundada em Deus. O fundamento da nossa esperança é Deus. Nós esperamos que a morte não seja a última palavra, mas não só por otimismo, porque nós, na ressurreição de Jesus, ganhamos uma esperança viva. É assim que diz São Pedro, carta de São Pedro. Nós, com a ressurreição de Jesus, Deus nos deu uma esperança viva, ou seja, a esperança de vida eterna, de vida que não passa, de vida que não perece, de vida onde não há sofrimento, não há dor, e não é neste mundo, não é nesse mundo. Então o Papa escreveu essa encíclica para nos lembrar que nós estamos abastardando a esperança cristã, nós estamos transformando a esperança cristã num otimismo mundano. Qual é a esperança cristã, a verdadeira esperança cristã? A esperança com E maiúsculo. A esperança com E maiúsculo é a esperança de salvação. Porque você pode vir aqui na Canção Nova e esperar, você está com osteoporose, você espera que Deus cure a sua osteoporose. Essa é uma esperança. E não é uma esperança ruim, porque a cura de uma doença não é uma esperança ruim. Você não está pecando, não é pecado querer uma cura. Vá ao médico, reze, vem a Canção Nova, vai a Aparecida, faz, né? Corre atrás da cura, claro. Tudo isso é importante, mas saiba, depois que você ficou curado de osteoporose, virão outras doenças. E um dia você vai morrer de alguma coisa, né? Então vejam que estas esperanças pequenas que a gente tem, a esperança, por exemplo, eu tenho esperança, eu trabalho no seminário, na fábrica dos padres, como eu costumo dizer, eu trabalho na fábrica de padre. Qual é a minha esperança pequena, esperança com E minúsculo? A minha pequena esperança é de formar padres numerosos, bons, santos, fiéis a Deus. Isso é coisa boa, é coisa ruim? É bom, mas essa não é a esperança. A esperança é a salvação eterna. Por quê? Porque se nós pegamos as nossas pequenas esperanças e transformamos na grande esperança, quando a cruz vem nos visitar, e sempre acontece, e não existe vida sem cruz, a gente se desespera. Então, se a sua esperança está toda na sua família, se você põe toda a sua esperança na sua família, o que acontece? Quando sua família começa a bater o pino, quando
alguma coisa de errado começa a acontecer, você se desespera. E como é que nós podemos nos livrar do pecado do desespero? Aqui eu vou fazer uma pequena reflexão que não está contida na encíclica do Papa, mas que o Papa supõe, porque isso já é doutrina tradicional da igreja. O Papa só está lembrando, ele só está alertando para que a gente não caia no desespero. E o desespero acontece quando a gente se ilude com pequenas esperanças e esquece a grande esperança que é a salvação. Quando a gente tira o céu lá, junto de Deus, do nosso olhar, da nossa frente, e começa a projetar um pequeno céu aqui na terra, a gente cai na ilusão. Como é que a gente pode adquirir a virtude da esperança? Bom, a primeira coisa, nós temos que fugir de 2 pecados contra a esperança. Existem 2 pecados contra a esperança. Um é maior, o outro é menor. O maior é o pecado do desespero. Mas existe um pecado menor, o pecado da presunção. Ele é menor que o desespero, não é que ele seja pouca coisa não, porque ele causa um estrago imenso. Qual é o pecado da presunção? É assim, uma pessoa pode deixar de esperar, porque ela já não espera mais, ela diz, eu não vou alcançar. Isso daí é o desespero. Mas uma pessoa pode deixar de esperar, porque ela acha que já alcançou. Isso daí é a presunção. Eu não espero a salvação, porque eu presunçosamente acho que já estou salvo. Eu não espero a felicidade perfeita junto de Deus, porque eu presunçosamente acho que isso daqui já é a felicidade. A presunção é um pecado sério. Nós temos que nos dar conta de que existe o pecado da presunção. Muitas e muitas vezes nós criamos o nosso pequeno paraísozinho. Você vai e se casa. O início do seu casamento é alegre, é contente. Não é por isso que a gente chama lua de mel, porque o início muitas vezes é muito agradável. Tudo é novidade. A sua esposa é novidade, seu marido é novidade. Que beleza! Quando vem os primeiros filhos é novidade. Enquanto você está na novidade, parece que você está feliz, completamente feliz. Isso chama-se presunção. Problema é que essa ilusão passa. Acha que não passa? Pergunta para o pessoal que já tem 25, 50 anos de casado, né? Você esperava a felicidade perfeita ao lado do seu marido, da sua esposa, com seus filhos. Que felicidade maravilhosa, que coisa! E aí, de repente, depois de um tempinho de presunçosa felicidade, vem a desilusão. E aí você cai num pecado mais grave, o pecado do desespero. Qual é o pecado do desespero? O pecado do desespero é o pecado de não esperar mais a felicidade que Deus quer nos dar. Eu, que esperei somente nas minhas forças, me desespero e digo, não é possível. Eu esperava ser santo, mas eu olho para mim, vejo que eu não dou conta e digo, eu não vou ser santo. Eu esperava ser feliz, mas olho para as dificuldades da vida e digo, não vou ser feliz. É no pecado do desespero que caem muitas pessoas, principalmente depois que passa pela curva dos 40 anos de idade. Eu fiz 40 anos agora em novembro. E quem entra perto dos 40 anos, termina passando por aquilo que a gente chama de crise da meia-idade, né? Crise da meia-idade acontece por isso, porque o fulano começa a olhar para trás e vê que tem mais chão para trás do que para frente. Ou seja, cheguei aos 40, mas a probabilidade é que eu não chegue aos 80. E se chegar aos 80, talvez a minha saúde não seja tão maravilhosa aos 80 anos de idade. Então, o tempo que eu tenho para viver e para alcançar a felicidade que eu tanto queria, parece que fica drasticamente curto.
Então, essa crise da meia-idade faz com que muitas e muitas pessoas terminem no cinismo. Elas terminam pessoas amargas. Isso é trágico para uma família. Quando as pessoas se desesperam e terminam tendo uma visão cínica da vida, uma visão amarga, rancorosa. Quando a pessoa esperava o paraíso aqui na terra, mas o paraíso não veio e provavelmente não virá. Se em 40 anos não veio, é possível que nos próximos 40 não venha. Então a pessoa começa a ficar rancorosa e amarga, começa a soltar farpas, não é? A dar alfinetadas para tudo quanto é lugar. A pessoa começa a reagir de forma cínica, com ironia para tudo quanto é coisa. Você sente que existe uma desilusão, uma frustração. A pessoa já não tem mais aquilo que é próprio da juventude. Meus irmãos, somente quem tem a esperança cristã é eternamente jovem. E deixa eu dizer por quê. Qual é a atitude do jovem? O jovem é aquele que tem pouca vida para trás e tem muita vida para frente, então ele espera. O jovem tem aquela sensação da vida que floresce, da vida que cresce, da vida que aumenta, da vida que pode ser cada vez melhor. Esta é a felicidade, essa é a alegria do jovem. Mas vai chegando a proximidade da morte, a gente vai perdendo a alegria, vai se tornando cada vez mais amargo, cada vez mais desiludido, cada vez mais triste. Mas nós cristãos sabemos que esta vida aqui é passageira. Nós estamos aqui nesse mundo de passagem. Nós estamos aqui nesse mundo, nós estamos só esperando essa chuva passar, é um tempinho só. Nós vamos entrar na vida verdadeira que vem depois. Nós cristãos olhamos para esta vida, para usar uma analogia, mais ou menos como a vida intrauterina. A criança que está lá durante 9 meses dentro da barriga da mãe, já está vivendo. Aquilo já é vida, e já é vida humana, mas é uma vida passageira. É uma vida preparatória para a vida que virá. É ou não é verdade? E então o parto doloroso e terrível faz com que a pessoa entre para esta vida na qual nós estamos. Pois é a mesma coisa. O tempo que nós passamos aqui nesse mundo é uma vida temporária, transitória. Nós estamos aqui somente nesse período de gestação. Esta vida é um período de gestação e acontecerá o parto. Nós iremos partir. Acontecerá o parto. Nós vamos para Deus e vamos entrar na vida verdadeira. A vida verdadeira é no céu, não é aqui na terra. A vida verdadeira é junto de Deus, não é agora. E é por isso que o cristão é eternamente jovem. É por isso que o cristão tem a eterna juventude, a eterna alegria. Por quê? Porque ele sabe que ele tem sempre muito mais vida pela frente do que ele tem para trás. Porque ele sabe que a vida que virá é a vida que vale a pena. E isto enche de alegria. Isso dá de volta para você, desiludido, amargo, rancoroso, chateado. Isso dá de volta para você a alegria, porque você enxerga, porque você vê que aquilo que você não foi capaz de realizar nesta vida será vida plena no céu. E que nós estamos aqui só de passagem, e por isso a felicidade, gente, só começou. O que nós temos aqui é um tira-gosto. Aqui nessa vida é tira-gosto. Entenderam? É só o início. O banquete verdadeiro vem no céu. Por isso, o cristão tem uma alegria. O próprio São Pedro, na primeira carta, ele diz assim: estejam prontos para dar a razão, para explicar a razão
da esperança de vocês. Por quê? Porque os cristãos, para os quais São Pedro escreveu a sua carta, os cristãos não viviam a teologia da prosperidade, entenderam? Os cristãos, em lugar nenhum do Novo Testamento você vai encontrar essa história de que os cristãos viviam nas praias, felizes, passando férias em Cancún e tomando água de coco. Os cristãos não tinham iates em Angra dos Reis. Os cristãos eram perseguidos e levados aos leões. É isso que acontecia com os cristãos. E no entanto os cristãos eram alegres. E no entanto os cristãos tinham a alegria de viver. Os primeiros cristãos tinham a alegria de viver, de saber que esta vida era só o começo. Estejam prontos para dizer ao mundo, para dar ao mundo a razão da esperança de vocês. Nós temos que estar prontos para isso. Porque a nossa esperança, a nossa felicidade está na ressurreição de Cristo, está na felicidade e na vida que virá depois da morte. Então isto faz com que dentro de nós haja uma vida que cresce. Então nunca, quando você estiver chateado, para baixo, olhos fixos no céu, meu irmão. Olhos fixos na felicidade que vem de Deus e vem junto de Deus. Nós não estamos nesse mundo para alcançar a felicidade plena nesse mundo. Nesse mundo é possível alguma felicidade? Sim, mas não a felicidade plena. É isto que o Papa nos diz na sua encíclica. O Papa diz assim: esse pessoal que fica criando ilusão na cabeça das pessoas estão faltando com a caridade. E é interessante como o Papa é muito equilibrado politicamente. O Papa, na sua encíclica Spe Salvi, ele dá uma paulada na esquerda e dá uma paulada na direita. Porque tanto a esquerda como a direita política prometem para nós o paraíso aqui na terra. A esquerda promete o paraíso quando ela promete que vai conseguir colocar aqui um paraíso de uma sociedade sem classes, uma sociedade justa, onde vai reinar somente a solidariedade, a felicidade sem fim. O Papa diz: isso é ilusão. Não falte com a caridade com as pessoas, não fique vendendo gato por lebre. Por quê? Porque nós não somos capazes de produzir esse paraíso aqui na terra. E o marxismo real do século XX nos mostrou isso. Esses nobres senhores que quiseram produzir o paraíso aqui na terra, o que conseguiram produzir? O inferno, campo de concentração, 100 milhões de mortos. 100 milhões de mortos, foi isso que eles conseguiram produzir. Mas o Papa não fala mal somente da esquerda, ele fala mal também da direita. Por quê? Porque também o capitalismo tende a colocar a esperança aqui na terra e no bem-estar material. Ou seja, no progresso tecnológico. Quando através da competição do mercado, nós vamos crescendo tecnologicamente, nós vamos tendo as maravilhas tecnológicas e nós vamos crescendo como de fato, que beleza, que maravilha que o mundo está, com todo esse progresso tecnológico. Mas o Papa diz: este progresso que você promete está furado. Esse progresso que você promete não existe. Por quê? Porque maravilhas tecnológicas podem aumentar, mas existe um lado perverso do progresso tecnológico. Olha só como nós progredimos, diz o Papa, citando um autor, um filósofo alemão, Adorno. Ele diz: olha o progresso que nós atingimos. Nós passamos do estilingue para a bomba atômica. Olha que beleza. Não foi um progresso? Antigamente o pessoal pegava a funda e com uma pedra, uma tiradeira,
matava passarinho, agora já tem bomba atômica. Olha que progresso, que beleza. Mas você logo enxerga que esse progresso é muito ambíguo. Ou seja, a gente tem o progresso, mas do jeito que a gente progride tecnologicamente, do jeito que a gente progride materialmente, ao mesmo tempo, em muitos aspectos, o nosso progresso material significa um regresso espiritual, um regresso humano, ou seja, uma humanidade menos humana e cada vez menos humana. Então o Papa, ele é muito lúcido e diz: parem de prometer felicidade aqui na terra, porque aqui na terra nós não devemos esperar a felicidade perfeita. Bom, então o que é que nós vamos esperar? Nós podemos esperar aqui na terra que nós tenhamos força moral suficiente para lutar até o último dia contra a maldade. Isso nós podemos esperar. Mas a maldade vai estar aí até o último dia. Não vai ter paraíso aqui. Vai haver sim uma tentativa de superação, onde nós vamos aos poucos superando as nossas mazelas. Nós vamos superando os nossos limites. Mas não vai ter paraíso, porque a gente resolve um problema hoje e amanhã aparece outro problema. Porque hoje a gente faz uma reunião para resolver um problema, no mês que vem a gente se reúne para resolver os problemas que nós criamos com a nossa solução. É sempre assim. E não tem nada errado com a sua vida não, é isso mesmo. É uma luta até o fim. Essa vida é luta até o fim. Não fique esperando o paraíso aqui, porque você vai terminar se desiludindo, desanimando. Muita gente acusa a igreja dizendo: você fica pregando o paraíso no céu, o pessoal desanima de lutar. Mas é se não tiver céu é que o pessoal desanima. Se não tiver paraíso é que a gente desanima. Você pode ver o pessoal mais militante, o pessoal que tinha todo o gás de encontrar um paraíso aqui na terra, são os mais desanimados 20 anos depois. Por quê? Porque estão enxergando, já ficaram cínicos, já viram que é impossível. Vão ficando cínicos e vão vendendo ilusão para os outros somente para se aproveitar das coisas. O cinismo toma conta. Meus irmãos, o Papa quer colocar diante dos nossos olhos o paraíso do céu. Então, como é que nós podemos receber de Deus a virtude da esperança? Se você na sua família quer viver a esperança, como é que você pode ter a virtude da esperança sem cair no pecado da presunção de que o paraíso já chegou, e sem cair no pecado ainda mais grave do desespero de achar que o paraíso jamais virá? Bom, vocês sabem que a virtude da esperança é uma virtude teologal. Virtude teologal quer dizer o seguinte, que ela é um dom de Deus. Dom de Deus quer dizer que você não compra, não vende, não aluga, não empresta. É Deus que tem que dar. Não adianta, você não pode fazer nada. Ou Deus dá a você a esperança, ou então você não tem esperança. Ou Deus fundamenta a sua esperança, ou então você pode cair em desespero. Então o que fazer? Bom, nós também não podemos ficar de braços cruzados. Então existem virtudes humanas que podem preparar o caminho da esperança. Deixa eu explicar para você. É como uma plantação. Você planta. Para plantar, você primeiro vai gradear o terreno, passar o arado no terreno, depois você vai e planta a semente. Você fez alguma coisa. Agora tem que chover. Aí depende de Deus. Mas se você não gradeou o terreno, não arou o terreno, se você não jogou a semente, quando chover, não vai crescer nada, vai crescer só mato. Vai crescer somente erva daninha, porque você não fez a sua parte. Então é assim a virtude da esperança. Deus quer dar a virtude da esperança para todos nós.
Deus quer chover na nossa roça, Deus quer chover no nosso campo, Deus quer chover na nossa casa, mas nós precisamos fazer a nossa parte, precisamos arar a terra, precisamos plantar a semente. E qual é a forma de arar a terra e plantar a semente que nós podemos fazer com relação à esperança? São duas virtudes que fazem com que a nossa alma continue esperando. A esperança é essa tensão, como se fosse um elástico que nos impulsiona para frente. Esta tensão é dada por duas virtudes. Primeira virtude, a magnanimidade. O que quer dizer magnanimidade? O nome é difícil, né? Magnanimidade quer dizer que a sua alma é grande, quer dizer que a sua vocação é para o céu. Nós fomos feitos por Deus para nada menos do que o céu. O nosso coração não foi feito somente aqui para a terra, é muito pouco. É muito pouco, a felicidade aqui desse mundo é pouco. Nosso coração, ele é feito para a largueza do infinito, para o céu. Isso quer dizer que nós precisamos lembrar sempre, magnanimidade, a grandeza da nossa vocação. Lembrar sempre que nós somos chamados para o céu, somos chamados para a santidade. Nesse sentido, a Canção Nova presta um serviço extraordinário, lembrando, desafiando a você a santidade. Nós somos feitos para o céu, nós somos feitos para Deus, nós somos feitos para a felicidade que virá no outro mundo. Magnanimidade quer dizer, você não é feito para pouca coisa. Você não é feito só para isso aqui. Magnanimidade quer dizer, você quer o quê? Os bilhões de dólares do Bill Gates? Você quer ser o homem mais rico do mundo? É pouco. Magnanimidade quer dizer isso. Se você tiver todo o dinheiro do mundo, ainda é pouco para você. Nada nos satisfaz nesse mundo. Nada aquieta o nosso coração. Nosso coração é um coração inquieto enquanto não repousar em Deus. Nós só nos contentamos com o infinito. Este mundo é um grãozinho de areia diante do nosso coração. Se nós tivermos tudo, o tudo ainda é pouco. É importante lembrar isso. Mas ao mesmo tempo, se nós tivermos só a magnanimidade, nós podemos ficar soberbos, convencidos, achando que nós somos especiais, nós somos deuses, mas não somos deuses. Então é necessário uma segunda virtude, a virtude da humildade. A virtude da humildade é importante. E é importante que você saiba que a virtude da humildade a gente vive antes de tudo diante de Deus, não diante dos homens. Por quê? Às vezes a gente pensa que humildade a gente viver uma farsa, um personagem, viver um mundo de faz de conta, de teatrinho, onde a gente faz de conta que é humilde na frente dos outros. Isso não é humildade, isso é soberba disfarçada. A humildade verdadeira a gente vive diante de Deus. Como? Sabendo da grandeza de Deus e sabendo da nossa miséria. Porque nós não conseguimos fugir da vaidade. A vaidade é uma coisa terrível. Ela atinge todo mundo. Você tem boa intenção, você quer ser santo, aí você vai e começa a jejuar na sexta-feira. Aí você fica vaidoso porque está jejuando, né? Aí depois você diz, não, é o seguinte, eu vou jejuar, mas no almoço eu vou ali comer um pouquinho, para disfarçar, para o povo não notar que eu estou jejuando. Ótimo, para você não ficar vaidoso do jejum, né? Ótimo, você fica vaidoso da sua prudência. Entendeu? Ó como eu sou prudente. Você se veste na última moda, nas melhores boutiques,
vaidoso da sua roupa. Aí você diz: não, eu vou ser pobre. Aí você se veste com trapos, como se fosse um pobre São Francisco. Aí você fica vaidoso da sua pobreza. Você vai dar palestras, vai ensinar para as pessoas como é que são as coisas, você fica vaidoso da sua sabedoria. Aí você diz: não, eu vou ficar quietinho, não vou dar palestra não, porque senão eu fico vaidoso, vou ficar em silêncio. Aí você fica vaidoso do seu silêncio. A vaidade é uma tragédia, não dá para escapar dela. Só tem um jeito: a humildade diante de Deus. Saber que eu mereço o inferno. Sim, Senhor, é isso mesmo. Você é chamado para o céu, magnanimidade. Sua vocação é o céu, magnanimidade. Você foi feito para o céu, magnanimidade. Seu coração deseja o céu, magnanimidade. Mas você merece o inferno, humildade. Merecer o inferno, saber que eu mereço o inferno, quer dizer o seguinte: mas padre, eu não sou tão pecador assim não, eu não sou tão pecador assim não. Você já pecou alguma vez? Então já merece o inferno. Qualquer pecado. Porque Deus é infinitamente santo, infinitamente justo, infinitamente glorioso, e você não merece. A sujeira que nós somos não merece o céu. Nós merecemos o inferno. É isso que a gente merece. Padre Paulo merece o inferno. Padre, que é isso? Renuncia. Não, porque isto é a virtude da humildade diante de Deus. Não adianta nada eu dizer isso aqui na frente de vocês para fazer cena. Mas diante de Deus, eu e Deus tenho que ter essa convicção de que eu mereço o inferno. Notaram a tensão? Notaram a contradição? É isso que faz com que haja um elástico. Isso que faz com que a nossa alma esteja como se ela fosse uma funda, como se ela fosse um arco e flecha, como se fosse um estilingue em tensão que nos dirige para o céu. E é assim, nesta tensão, que Deus então vê que nós, com magnanimidade, desejamos o céu, e que nós, com humildade, sabemos que merecemos o inferno. E então Ele chove na nossa horta, Ele chove na nossa roça a virtude da esperança, e nos dá a sua misericórdia. A misericórdia de saber que nós merecemos isso tudo, mas que na verdade é por pura graça, por puro amor e misericórdia que nós vamos entrar no céu. Nós não merecemos entrar no céu. Ninguém merece entrar no céu. Nem mesmo a Virgem Maria, atenção, nem mesmo a Virgem Maria merece o céu. Ela foi salva pelos méritos, tendo em vista os méritos de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é isso que diz o dogma da Imaculada Conceição? Tendo em vista os méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, Maria foi preservada do pecado original. Os méritos são do Filho Jesus. Ela é cheia de graça, ela também foi salva por graça, como nós seremos salvos por graça. Agora, claro, que no nosso caso, a nossa miséria é infinitamente maior do que a da Virgem Maria, não tem dúvida alguma, por causa do nosso pecado. Mas nós iremos para o céu por pura misericórdia, e isso nos enche de esperança. O que é que isso tem a ver com a família? Isso tem a ver com a família justamente porque estas virtudes da magnanimidade e da humildade devem estar presentes na família. Quando você se esquece, deixa de educar os seus filhos foram feitos para o céu, seus filhos foram feitos nada menos do que para a santidade.
Você diz, não, mas não adianta. O mundo está assim mesmo. É desse jeito. É esse negócio que está aí. Não adianta não. Não adianta mais educar o filho não. Não adianta eu ficar importunando com catecismo, com doutrina da igreja, com o evangelho. Isso é bobagem. Deixa ele, deixa. Os outros são todos assim também. Deixa ele junto. Está vendo? Perdeu a virtude da magnanimidade. Você está esquecendo que seu filho foi feito para o céu. Quando você dá de ombros para o pecado, e você diz, deixa para lá, vai ser assim mesmo, não adianta. E você faz do pecado um projeto de vida. Quando você tem aquele seu pecado de estimação, quando você, que embora seja casado, seja esposo, se entrega à miséria da pornografia, quando você, embora seja casada, embora seja esposa, se entrega no sonho de estar casada com um artista de novela, e você dá de ombros e diz, vai ser assim mesmo. Falta magnanimidade. Você foi feito para fidelidade total. Você foi feito para fidelidade como Deus é fiel. Você foi feito para o céu. Mas ao mesmo tempo, humildade. De saber que é só por misericórdia mesmo. Que se seu marido está junto com você hoje, se sua mulher está junto com você hoje, é por pura misericórdia, compaixão e perdão. Quem tem 25 anos de casado, 50 anos de casado, sabe disso. Vocês só estão juntos porque se perdoaram muitas vezes, ou não é verdade? Vocês só estão juntos porque muitas e muitas vezes derramaram lágrimas secretas e escondidas e perdoaram, e decidiram, eu vou perdoar. Eu vou perdoar. Por quê? Porque a rapadura é doce, mas não é mole, né? O tal do casamento é um negócio, né? É empenhativo. A esperança fundamentada em Deus, a esperança do céu, a esperança de que no céu nós seremos fiéis a Deus, a esperança de que nós somos feitos para o céu e que nós não vamos abraçar o pecado como projeto de vida, não. Nós não vamos abraçar a nossa miséria como projeto de vida. Temos consciência da nossa miséria, sim. Humildade diante de Deus, de saber que eu não mereço o céu, mas confiança de saber que Ele me quer no céu. Essa é a esperança cristã. Essa é a felicidade. O Papa, na sua encíclica, termina a encíclica com um tema que ele diz que vai aumentar a nossa esperança, mas que no início assusta a gente, né? Ele diz, o julgamento de Deus, o juízo final, o juízo de Deus. Deus vem como juiz. Padre, isso daí não dá esperança não, isso daí bate um desespero quando a gente pensa que Deus vem julgar a gente. Deus o livre. Mas o Papa diz, o juízo de Deus nos enche de esperança. Por quê? Primeiro, porque Deus vem para acabar com a maldade que está em nós. Deus vem para queimar a maldade que está em mim, para me salvar. E aqui o Papa explica a doutrina católica do purgatório. A doutrina católica do purgatório é a doutrina que nos enche de esperança. E eu vou dizer por quê. Vejam, olha os espíritas. Os espíritas, eles não têm a esperança verdadeira. Por quê? Porque o espírita, o que é que ele acha? Que ele vai pagar os pecados dele nessa encarnação, depois vai encarnar em outro nível, vai pagar os pecados, e vai encarnar no outro andar, e vai pagar os pecados, e vai subindo de andar em andar. Sabe quando é que você vai chegar no céu? Nunca. Porque Deus é infinitamente santo, e você vai achar que você vai conseguir ser infinitamente santo, que você vai chegar lá
no nível de Deus, vai dizer para ele: olha aqui, Deus, eu mereço entrar no céu, eu já paguei tudo, eu mereço entrar no céu. Compreende que não vai acontecer nunca, né? Então, o espiritismo é puro desespero, porque não vai entrar no céu nunca. Se é para você pagar seus pecados, meu filho, olha, meus pêsames, porque está difícil. E os protestantes? Os protestantes também, não adianta. Porque para os protestantes, sabe como é que é a salvação para os protestantes? A salvação para os protestantes é assim: eles acham que a fé cobre os nossos pecados. Deixa eu fazer aqui uma encenação para vocês. Nesse lenço aqui, você imagina, os protestantes eles pensam assim: você é pecador, você é puro pecado, mas porque você tem fé, a fé é creditada como justiça, então a fé em Jesus vai cobrir o seu pecado, como esse lenço está cobrindo aqui o microfone. Embaixo tem um pecador, mas é um disfarce de justiça, de brancura. Embaixo está preto, né? Só pecado. Protestante, ele não acredita que o homem deixa de ser pecador. O homem continua pecador até o fim. Por isso que ele tem raiva dos santos da igreja católica, porque ele diz: ninguém é santo, nós somos pecador até o fim, e você vai entrar no céu pecador. Essa é a doutrina protestante. Só que se você tem fé em Jesus, ó a mágica, o preto é coberto pelo branco, e você vai entrar no céu disfarçado. Aí eu pergunto, seu pastor protestante, ou seu Lutero, que Deus otário é esse? Que Deus bobo é esse que não sabe o que é que está debaixo do lenço? Mas que bobagem! Mas que bobagem! Não, senhor, não, senhor. O Papa diz: o juízo de Deus no purgatório nos enche de esperança. Sabe por quê? Porque nós não merecemos o céu, mas Ele vai acabar com o nosso pecado, com a nossa miséria, e nós vamos entrar no céu purificados, santos, com a nossa túnica alvejada no sangue do Cordeiro. Nós vamos entrar no céu puros, não disfarçados. E não se trata de pagar o nosso pecado, como os espíritas pensam. Não é pagar o nosso pecado. O Papa diz assim: quando você morrer, as pessoas, existe um grupo pequeno de pessoas, pelo menos é isso que a gente vê, parece que são poucas pessoas, que são muito ruins. Mas sabe aquelas pessoas ruins mesmo, que só tem mentira no coração? Aquela pessoa que se casou com o pai da mentira, que é o diabo, só tem mentira no coração, maldade, que se fechou para a verdade, que se fechou para o amor, que não quer saber. Essa pessoa ruim, completamente ruim, pois bem, essa pessoa, infelizmente, quando morrer, vai para o inferno. Vai para o inferno, porque ela se fechou para o amor. Deus vai aparecer para ela e vai dizer: vem, eu quero te salvar. Ela vai dizer: não quero. Essa pessoa está fechada para Deus, é ela que está fechada, não é Deus que não quer salvá-la. Deus, na sua infinita bondade, quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Essa é a verdade. Deus quer que todo homem seja salvo, mas infelizmente tem gente que não quer ser salvo. Mas esse grupo que não quer ser salvo, esse pessoal ruim mesmo, parece que são poucos. Também do outro lado, no outro extremo, tem aquelas pessoas boas. Sabe aquela pessoa para quem Deus é tudo, que só vive para Deus, como a Madre Teresa de Calcutá, não é? Como a Irmã Dulce, aqui do nosso Brasil, como Frei Galvão, como os nossos santos. Muito bem, essas pessoas vão direto para o céu. Mas o Papa diz: essas pessoas também são poucas. A maioria, olha nós na fita,
A maioria somos como nós, que temos um coração bom, mas também um coração mau. Nós somos generosos, mas também somos apegados, gananciosos, mesquinhos. Nós perdoamos, mas também guardamos mágoa. Nós amamos, mas também odiamos. E é assim que acontece. E o Papa diz: olha, esse coração misturado não vai para o inferno. Esse coração vai para o céu. Mas não pode ir para o céu direto, porque está misturado. Porque já pensou a gente entrar com esse coração no céu? Já pensou você entrar com o coração que faz você sofrer e que faz os outros sofrerem? Porque na sua família é assim, é ou não é verdade? O seu coração mesquinho faz sofrer, machuca os outros e se machuca. Eu não quero entrar para o céu com o coração assim. Então o Senhor diz, e o Papa nos recorda, no fim dos tempos, e o Papa tem fundamento bíblico, hein? Olha lá na encíclica, 1 Coríntios capítulo 3, serão salvos como que pelo fogo. É o fogo do purgatório. O Papa diz assim: olha, nós vamos chegar lá e nós vamos ver como nós fomos amados. Hoje você sabe que você foi amado, mas você não viu o amor. Nós vamos chegar lá no céu e nós vamos ver como nós fomos amados, mas nós também vamos olhar para nós e vamos ver que nós não amamos o suficiente. Vamos sentir uma dor imensa de não ter amado o amor imenso de Deus. Nós vamos sentir uma dor enorme de não ter amado o amor infinito de Deus. E aí, esta dor irá nos purificar. É o amor de Deus sobre nós que nos purifica. O Papa diz, a dor do purgatório é uma dor alegre. Estranho isso. Mas é porque quem está no purgatório já está salvo. Quem está no purgatório não desce para o inferno. Quem está no purgatório já está salvo. E isto enche de alegria. É a alegria de saber, eu fui amado. Mas é a dor de saber, eu não amei o suficiente. E é assim que nós seremos salvos. E o purgatório pode ser vivido já aqui. Quando você olha para a sua família e você vê que você foi amado e sente a dor de não ter amado o suficiente. Meus irmãos, nosso Senhor quer nos salvar. E o juízo de Deus nos enche de esperança. Porque seria muito triste que Deus não viesse para pisar a maldade que está no nosso coração. O juízo de Deus nos enche de esperança porque Ele vem para aniquilar, para acabar com a injustiça que nós sofremos e a injustiça que nós fizemos. Ele vem para acabar com a maldade. Mas enquanto vivemos nesse mundo, temos que viver no perdão. Temos que nos perdoar uns aos outros. Porque o paraíso não é aqui, mas ele virá. Quando virem estas coisas acontecerem, erguei vossas cabeças. Vossa libertação está próxima. Ele virá e virá nos salvar. Virá para queimar no fogo do seu amor a nossa maldade, a maldade que nos faz sofrer e que faz os outros sofrerem. E então irá enxugar as nossas lágrimas e dizer: meu filho, minha filha, entra para a felicidade que eu preparei para você. Enquanto isso, família, caminha para o céu. Caminha para o céu, porque é lá a felicidade. Caminha cheia de humildade, mas também cheia de magnanimidade. E sobretudo cheia de esperança da salvação que vem. Fique de pé. Fique de pé. E diga: Senhor, eu quero ir para o céu. Senhor, eu quero
a tua casa, o teu paraíso, a tua felicidade. Eu não mereço, Senhor, mas vós quereis me salvar. Salvai-me, Senhor. Salvai a minha família. Vinde misericordioso. Queimai os nossos pecados. Salvai as nossas almas. E dai-nos a felicidade eterna. Amém. CançãoNovaPlay.com. Assine já!